dia. Mais um dia, Café com Cristo, segunda-feira. Oportunidade de vida, né? Oportunidade da gente começar mais uma semana abençoada aí. Que Deus nos dê disposição, né? Eu sempre falo, o que eu peço para Deus é disposição. Disposição para fazer aquilo que eu tenho que fazer, disposição para as responsabilidades que eu tenho, disposição para viver, né? A gente precisa de disposição. Bom dia, mãe. Tá me ouvindo bem? Bom, vamos lá. Bom dia, Má. Sejam bem-vindas, vocês duas. Tô meio congestionada, né? Como sempre. Eu tomei banho agora, lavei o cabelo. Mas vamos lá, nós temos uma palavra do Senhor para nós. Uma palavra. A palavra, ela tem que ser sempre uma injeção de ânimo, né? A palavra de Jesus, a palavra de Deus para nossa vida, ela tem que ser sempre uma injeção de ânimo. A certeza de que dias melhores virão, né? A gente sempre tem que viver na esperança, né? A fé é a moeda do céu, né? A fé é o que movimenta todas as coisas. Então você precisa ter fé, né? Ainda que ontem eu falava para uma pessoa o seguinte, fui fazer uma visita, eu falava assim para ela, que mesmo que a fé dela fosse pequena, já era o suficiente, porque ela achava que ela tinha pouca fé. Mas a pouca fé já é muita coisa, sabe por quê? Porque fé é uma semente. A fé é uma semente e a semente, ela não perde a identidade dela. Toda semente nasceu para multiplicar e frutificar. Então essa é a tendência, né? Você cresce aquela árvore, aquela planta, enfim. Ela frutifica e multiplica, certo? Essa é o DNA da semente. Então, ainda que ela seja semente, o DNA, a essência, ela não perde. Quando morre uma semente? Quando morre a fé? Quando ela não é lançada no solo fértil. Quando eu guardo essa semente, ela morre. Então, a nossa fé é exatamente a mesma coisa. A nossa fé precisa ser lançada. Lançada na nossa vida, lançada através da nossa boca, lançada através de palavras profetizando coisas boas para a sua vida. A nossa fé precisa ser usada. E aí, quanto mais eu uso a fé, mais fé eu tenho, porque ela é uma semente que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai frutificando e vai multiplicando, né? Os frutos de uma árvore não são para a própria árvore, são para outras que virão. Então, esse é o nosso intuito, que a nossa fé venha a estar nesse nível de ser multiplicadores, de levar outras pessoas a terem a fé que nós temos, que nós professamos e que as pessoas veem em nós, né? Então, a fé ela é algo muito importante para quem quer ter um relacionamento com Deus. Eu quero já ler a palavra, porque assim, meus filhos estão estudando de manhã, então vocês já sabem que eu até ia mudar o horário, mas eu pensei que por enquanto dá pra gente ir fazendo dessa maneira, né? Então eu já quero entrar direto aqui na palavra, para que a gente possa aprender com Jesus hoje, né? O que Deus quer nos falar, nos ensinar para essa manhã de segunda-feira, né? A palavra que eu tirei, né, tá em Jeremias 29. O título da mensagem é A Carta de Jeremias aos Cativos de Babilônia. E o versículo que a gente vai ler vai ser o 11, o 12 e o 13, tá? Então vamos lá. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orarei a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis com todo o vosso coração. Então, primeiro, eu quero fazer uma leitura aqui sobre o versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que o esperais. Deus conhece quem somos nós. É aquilo que eu falei ontem. Nós que não nos conhecemos. Nós que não nos vemos como Deus nos vê. E aqui esse versículo ele fala muito sobre isso. Porque eu bem sei, Deus falando para nós. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós. E o que eu penso de você não é mal.
É isso que ele está falando para mim e para você. O que eu penso de você é pensamento de paz. Deus pensa a nosso respeito coisas boas. É eu e você que pensa mal da gente. É eu e você que fica se culpando. É eu e você que se acha frustrado. É eu e você que se diminui. Mas Deus não. Embora os exilados estivessem naquela condição devido à própria rebeldia, porque aqui eles estavam presos, eles estavam cativos na Babilônia, o povo de Deus. Ele se mantinha disposto a favorecê-los com paz e proteção. A memória humana é limitada, pois os pensamentos em alguém, mas logo depois nos esquecemos. No entanto, como Deus é diferente. É fascinante saber que Ele pensa em nós e faz os melhores planos para a nossa vida. O Altíssimo deseja cuidar de nossas necessidades momentâneas e do nosso futuro para realizar muito mais do que almejamos. Mas os seus planos concernentes a nós não se cumprirão automaticamente, como se o nosso destino já tivesse determinado. Para que se cumpram, devemos submeter a vontade dele, agir a fé e nos colocar inteiramente nas suas mãos. Então, os pensamentos que Deus tem para nós sempre são de coisas boas. Ele é um pai, lembra? Ele é o teu pai. O teu pai, ele deseja para você apenas coisas boas. E aqui, a gente tem que entender que ele fala assim, ó, para vos dar o fim que espereis. Você tem planos, você tem projetos, mas os projetos e os planos de Deus para a tua vida é infinitamente mais do que isso que você projeta. Porque quando Deus coloca um projeto no nosso coração, um sonho no nosso coração, é a certeza de que Ele vai fazer infinitamente mais. Porque se a minha capacidade humana me levou a sonhar com aquilo, é porque Deus já tem aquilo para mim infinitamente mais do que eu pensei, do que eu sonhei. E o que eu quero levar hoje para vocês? Essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança, que Deus, Ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Somos nós que precisamos mudar os nossos pensamentos a nosso respeito. O que você pensa de você? O que você tem pensado sobre você? São pensamentos de paz ou são pensamentos de frustração? São pensamentos de conflito. Deus pensa pensamentos de paz para nós, Deus pensa coisas boas para nós, mas o que você está pensando a seu respeito? E aqui ele traz a certeza de que há um plano para a nossa vida, porque ele fala aqui, ó, para vos dar o fim que espereis. O que todos nós esperamos? O que você espera? Ser feliz. Eu falava isso ontem para uma pessoa, né? Falei, nossa, você precisa, Deus nos criou para ser feliz. Deus ama ver um filho feliz. E Ele faz tudo para nos ver feliz. Só que esse tudo precisa estar em alinhamento com Ele, com a vontade dEle, né? É como a interpretação aqui do texto falou com a gente. Os planos de Deus, a vontade de Deus, ela é soberana, sim. Só que existe o livre-arbítrio, o meu e o teu livre-arbítrio. E o meu e o teu livre-arbítrio, o poder das escolhas, ele está em nós. Então, ainda que eu escolha o mal para minha vida, não é o que Deus tem para mim. Ainda que eu escolha um caminho ruim, não é o que Deus tem para mim. Agora, se eu quero viver o que Deus tem para mim, eu preciso criar o hábito de obedecer. A Bíblia fala que é muito melhor obedecer do que sacrificar, porque para nós é muito mais fácil sacrificar. Para nós é muito mais fácil sacrificar, abrir mão de alguma coisa. Mas obedecer é a dificuldade. Por quê? Porque eu tenho que obedecer a voz. O Espírito Santo me direcionando. Quantas vezes eu tenho vontade de fazer do meu jeito e eu não faço? Sabe quando você está vivendo uma situação e você quer resolver do seu jeito? Eu tenho muito disso, eu quero fazer do meu jeito. Aí vem aquela voz doce da guiança do Espírito Santo falando comigo. E ele fala tão sutilmente. E aí eu falo, tá bom, eu não vou fazer porque o Senhor está falando. Mas a vontade era de fazer. A vontade era de expressar diferente daquilo que a voz está me pedindo para fazer. A vontade era fazer completamente diferente daquilo que eu estou ouvindo e sendo direcionada. Porque existe um ego, existe um orgulho, existe um coração aqui que precisa ser lapidado.
Nós todos os dias precisamos ter um coração disposto a ser lapidado. Porque se os pensamentos que o meu Pai Celestial tem a respeito de mim são pensamentos bons, por que eu penso mal de mim? Por que eu me diminuo? Por que eu não me amo? Por que eu me acho incapaz? Se os pensamentos do meu Pai a meu respeito é diferente, contradiz tudo o que eu penso de mim mesmo. Então a gente precisa lembrar que existe um Deus, um Pai amoroso que está querendo nos ensinar a mudar a nossa visão. O que falta muitas vezes na sua vida não é realizar um sonho, um projeto, mas é mudar a tua visão. Deus, ele não vai trabalhar no seu projeto, no seu sonho, ele vai trabalhar em você. Ele precisa trabalhar em você, porque trabalhando em você, trabalhando em mim, o sonho e o projeto já é aquilo que ele fala, ó, para vos dar o fim que espereis. Então, esse versículo 11, ele nos diz muita coisa. Muita coisa. Para quê? Porque precisa haver uma mudança no nosso mindset, na maneira que nós nos enxergamos, na maneira que nós pensamos a nosso respeito. Se você pudesse fazer uma lista hoje, se eu te perguntasse assim, o que você pensa a seu respeito, você ia falar várias coisas. Várias coisas que te faltam. Para de se concentrar na falta. Não é sobre a falta aqui, é sobre o que você já possui. Você possui qualidades. É sobre o que você possui. E a gente tem essa tendência a se diminuir, se colocar sempre como menor, sempre como pequeno, sempre como incapaz, o não merecedor. Né? Então, Deus está convidando sutilmente os filhos dele, as filhas dele nessa manhã, a que a gente venha mudar o nosso pensamento. Mudar o nosso pensamento a respeito de nós mesmos, quem somos nós. Deus tem falado muito sobre identidade, né? E a identidade, resgatar a nossa verdadeira identidade, vai destravar muita coisa na minha e na sua vida. Quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade, quando nós mudamos os nossos pensamentos para ter os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, quando nós começamos a nos enxergar como Deus nos enxerga, isso é olhar para a identidade bem no profundo mesmo. E aí você percebe que todos os bloqueios e tudo aquilo que te impede vai caindo por terra. Porque você vai olhando, se vendo como Deus te vê. E esse é o exercício mais difícil para fazer. É olhar a gente mesmo como Deus nos olha. Deus não te olha falho, Deus não te olha pecador, Deus não te olha com desprezo, Deus não te olha julgador. Ele não olha a gente dessa maneira, ele olha a gente com amor. Ele fala, olha a obra que eu fiz. Ele se alegra, ele tem orgulho de você. Você é amado, você é querido. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Então aqui nesse versículo, ele quer que a gente mude o nosso pensamento a nosso respeito. E como é difícil fazer isso. Então esse é o maior treino para essa segunda-feira. É você, na mesma hora que você estiver pensando mal de você, pensando coisas maus a seu respeito, você inverter tudo isso e falar, não, eu sou uma filha amada de Deus. Ainda que eu tenha defeitos, ainda que eu seja imperfeita, eu ainda não perdi a minha herança em ser filha, né? Nós somos filhos de Deus por adoção. O que significa isso? Jesus morre por nós e nos dá esse direito de sermos filhos adotivos de Deus. E esse filho adotivo, na época, quando fala de herança, é porque o filho adotivo ele ia ter toda a herança do pai. Não importa que ele era adotivo, ele tenha toda a herança do pai. Então você é herdeiro do céu. Você é herdeira do céu e você não pode esquecer disso, que você tem um pai que te adotou com amor, que nos recebeu com amor, não com punição, não com julgamento. Deus não tem esse pensamento a respeito de você, é você que tem esse pensamento a respeito de você. É você quem vive se diminuindo, é você que não se vê valorizado, é você que não se dá valor, é você que não se ama, porque Deus tem totalmente pensamentos opostos a nós. Então me invocareis, ireis e orareis, então eu vos ouvirei. Como é gostoso você ter a certeza de que você vai falar com Deus e Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Você ouvir Ele é mais difícil, porque depende de um relacionamento com Ele. É diário. Agora, quando você se lança para orar a Deus
E sabe o que eu estava pensando a respeito de oração agora pela manhã? Quantas orações você não fez em favor de uma mesma situação? Quantas vezes você não orou em favor de uma mesma situação? Mas sabe que não é a oração repetitiva que vai trazer a solução. Às vezes a gente fica orando num sentido só, pedindo para Deus sempre a mesma oração, fazendo sempre a mesma oração. E Deus fala aqui para nós nessa manhã que não há necessidade de repetição. Você não precisa repetir a sua oração para Deus, porque Ele ouve, olha, Ele só fala assim, só me invoca e eu te ouço. E o que é invocar? Invocar é eu parar tudo aqui, ó, e me direcionar e me conectar com o Pai. Então eu só preciso ter a atitude de invocar a Deus. Orareis e vos ouvireis. Ele não fala, pode orar hoje, pode orar amanhã, pode orar depois em favor de uma causa. Tem gente que tem 20 anos orando por uma causa só. E aí não é mais uma oração, é uma reclamação. E o que é uma reclamação? É clamar de novo. Quantas pessoas eu vejo orando em favor de uma causa só? Da mesma causa, anos pedindo a mesma coisa para Deus, anos a fio pedindo a mesma coisa para Deus, como se Deus fosse surdo. Como se Deus não estivesse ouvindo. Ele ouve todas as orações, mas será que você está ouvindo que a resposta daquela oração é um não? Eu não vou fazer? Você não vai viver isso que você está pedindo? Nós temos muita relutância em aceitar o que vem do alto. Todas as nossas orações são ouvidas por Deus. Elas são atendidas, mas não só com sim, entende? É que a gente quer o sim de Deus, a gente espera o sim de Deus por saber que Ele é tão poderoso e por saber que Ele é a única porta, a última porta que eu e você vai bater diante de uma dificuldade muito grande que a gente não conseguiu resolver sozinho, porque quando você consegue resolver sozinho algo, você não lembra de invocar a Deus. Você faz, depois você pede opinião para Ele. E o relacionamento com Deus é diferente. Primeiro eu pergunto para Ele, depois eu faço, sob a orientação dEle. Agora, quantas vezes eu e você vai lá, faz, depois deu tudo errado. Aí que a gente vem pedir opinião para Deus. Ai, Deus, e agora o que eu faço? Pô, mas e agora é muito tarde? Por que eu e você não tem o hábito de perguntar primeiro para Ele para depois fazer? Por que nós não criamos o hábito de perguntar para Ele, invocar Ele? E se Ele está me ouvindo, se a Bíblia garante que Ele está me ouvindo, por que não invocar a Deus nessa manhã em favor daquilo que você tem pedido? E se você já pediu uma vez, creia que Deus não é surdo, Ele já ouviu. E entrega. Fala, Senhor, a oração ela tem que ser feita de uma única vez em favor de algo. Porque se Deus ouve, Ele garante que ouve, tá tudo bem. No momento certo, Ele vai entrar com a solução nunca é só para mim e para você, mas a solução para os nossos problemas sempre são uma solução que envolve que vai trazer solução para todos os envolvidos. Deus é um pai que não faz acepção de pessoas e às vezes você está orando num sentido que o benefício somente para você. Mas Deus não vai só te beneficiar. Quando Ele entrar com a solução, Ele vai entrar com a solução para você e para outros que estão envolvidos nessa situação. Então a gente precisa aprender a orar, né? Deus se mostra sempre favorável a cumprir suas numerosas promessas ao homem. Quando isso não acontece é porque há falha no relacionamento com Ele. Judá, por exemplo, estava em aflição porque estupidamente escolheu desobedecer os mandamentos sagrados. Mas se invocasse ao Senhor arrependido, teria seus pedidos respondidos. A oração sincera é a via de acesso a Deus. Quando o invocamos com quebrantamento e humildade, Ele nos atende e nos concede o que desejamos. Esse é um dos privilégios que estão à inteira disposição daqueles que ouvem e obedecem a palavra. A oração sincera, sabe? Essa é a oração que conecta com o Pai. Não é uma oração bonita, não é uma oração de belas palavras, de uma boa eloquência, não é sobre isso. Mas é sobre você rasgar o seu coração diante do Pai. E se tiver que falar alguma coisa ruim, pode falar, olha, Jesus, eu não tô legal, eu tô triste, eu tô infeliz, eu não tô satisfeito com a minha vida, eu não sou feliz com a pessoa que eu sou. Fala para Deus. Ele te ouve, sabe? E Ele é um ouvido assim, ó, que Ele não vai ficar te julgando. Ah, então você é isso. Ah, então você fez isso. Não.
Se você teve maus pensamentos, fala para Deus, Senhor, eu tô tendo maus pensamentos, eu tô desanimado, eu tô querendo parar. Eu não tenho mais vontade de viver essa vida. Me ajuda. E aí a gente clama ao invés de reclamar. Porque toda vez que você fica murmurando a respeito da sua vida ou de algo, simplesmente você está clamando vezes, clamando vezes, clamando. E aí você só está multiplicando uma reclamação, uma murmuração. Agora a gente clama uma vez e fala, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E aí você já clamou em favor daquela causa, agora é só ficar em silêncio, fique em silêncio. Fique em silêncio, às vezes a nossa mente está barulhenta, com muitas vozes. E aí a gente não consegue perceber a voz de Deus. A voz de Deus, ela é audível, você vai ouvir. Só que ela é baixinha, sabe? Ela é uma voz sutil. Então você precisa ouvir essa voz, estar em silêncio na sua mente. A nossa mente é muito barulhenta. Silenciar a nossa mente. Encontrar um lugar de paz em nós para ouvirmos a direção de Deus. E aí, quando eu invoco, quando eu oro, Ele já me ouve. Mas o mais interessante aqui é o versículo 13, né? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Muitas vezes a gente busca Deus, mas não com todo o coração. Não com todas as forças, não com a força da nossa alma e do nosso espírito. Muitas vezes a gente se achega a Deus por conta de uma situação, mas não é por conta do nosso coração. Às vezes a gente pede coisas para Deus, mas não é de todo o nosso coração. E o que é ser de todo o nosso coração? É essa entrega, essa renúncia. É você falar, Senhor, eu não tenho mais nada que eu possa fazer. Mas o Senhor tem algo que pode fazer por mim em favor disso? Buscar o Altíssimo de todo o coração vai muito além de orar em prol da solução de um problema ou de uma conquista, ou a conquista de algo. Significa buscar a sua essência, ter prazer em seus pensamentos e entregar inteiramente a sua vontade. É expor-se sem reservas a Ele, ser sincero nas intenções. É impossível buscar o Senhor dessa forma e não receber a honra da sua presença, ou não obter as respostas almejadas. É sobre isso. É sobre isso que nós precisamos entender nessa manhã. Que ainda que Ele tem bons pensamentos a seu respeito, que ainda que você ore por Ele, se a intenção do seu coração não estiver naquela oração, dificilmente Deus se inclina para te ouvir. É o que eu sempre falo. É que eu não tenho nenhum controle aqui. Mas faz de conta que isso aqui é o controle da minha TV. Sabe como Deus escuta a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração? Não tem um controle na TV que é o mute? Deus, você começa a orar, você começa a louvar, você começa a adorar, Ele aperta o mute. Ele deixa em silêncio. E aí Ele só vai sentir o que sai do seu coração. Deus não quer ouvir o que sai da minha boca, Deus quer ouvir o que sai do meu coração. O nosso coração, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Que ainda que você esteja em silêncio, o seu coração, que é o lugar onde habita o Espírito Santo, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ainda que você esteja em silêncio, tem alguém clamando por ti. Há algo clamando por mim e por você. Quando nós não conseguimos nem sequer clamar. Quando a dor está tão grande que você não consegue nem falar. E esse é o grande segredo. As orações que eu falo que é oração instantânea, né? Que você levanta do joelho, você levanta o seu joelho e a resposta já chega. Já aconteceu com vocês? Por quê? Porque você não falou com a sua boca, você falou com o seu coração. Porque Deus, Ele sempre vai olhar a intenção do nosso coração. No Antigo Testamento, o que acontecia? Se levavam incensos, né? Então, chegava até o sumo sacerdote e o incenso era como fosse uma oferta para Deus.
E esse incenso era queimado e eles achavam que à medida que iam queimando aquele incenso, aquela fumaça que ia subindo ia chegar até Deus. E ele ia se agradar do cheiro que chegava em suas narinas. Então vamos pegar essa analogia do velho, né, do Antigo Testamento e vamos levar para agora. O meu e o teu coração é um incenso que quando ele está queimando, vai sair uma fumaça. Quando o nosso coração está queimando, a fumaça que seria do incenso é a intenção do nosso coração. Essa fumaça é a intenção do nosso coração quando ele está queimando durante aquela oração. E essa intenção vai subindo e chega até Deus. Então, que hoje o seu coração, na sua oração, ele venha queimar, para que saia um incenso agradável às narinas de Deus. Para que a intenção daquela oração, para aquela intenção do seu coração possa subir rápido e Deus se manifesta rápido. Deus se manifesta rápido quando ele vê um coração quebrantado diante da presença dele. Humilde. Um coração que está ali, sem reservas. Um coração que fala, eu sou errada mesmo e tá tudo bem, Jesus, eu tô aqui, eis-me aqui. Tem vezes que eu só oro isso, eu falo, Jesus, eis-me aqui. Então não é de muito falar, mas é do que está dentro de você. O que vai queimar no seu coração hoje, na sua oração? O que está queimando? Porque tem algo que já está queimando, que já está doendo aí dentro de você. E aí transforma isso que está doendo, transforma essa dor em um incenso para queimar dentro de você e isso chegar muito mais rápido ao coração de Deus. Então não vai ser pelo que a minha boca está falando, nem pelo que a minha mente está pensando, mas é o que está saindo de dentro de mim e de você para o nosso Pai. Não é sobre ter um português bonito, palavras maravilhosas, ó Deus tremendo, soberano, Senhor de todo. Não é sobre isso, é sobre, Pai, eu tô aqui. Pai, eu tô aqui, não estou conseguindo sozinho, me ajuda. É você fazer essa oração sincera. Faz essa oração sincera e você vai chegar em mim e falar, Muriélio, o que foi isso? É você sentir a presença de Deus do seu lado, porque você vai sentir o toque, você vai sentir alívio, você vai ver a mão dele agindo instantaneamente. Quando você põe o teu coração quebrantado. A primeira, para você entender quando a sua oração está nesse nível, quando a tua oração está nesse nível de coração queimando, sendo o próprio incenso, o teu coração, e saindo dele intenção que agrada a Deus, quando você está nesse nível, quando você sai dessa oração e você faz assim, o primeiro sintoma que você tem de que a tua oração foi atendida, quando você está nesse nível, né, orando com o coração, é alívio, é leveza. Esses são os sintomas que você sente que a sua oração foi com a tua alma, não foi nem com o teu coração, foi com a tua alma. Ou que o Espírito Santo que teve que orar por você, porque você não conseguia, de tanta dor que você estava sentindo na sua alma. Então, quando você faz assim, você sai da oração e respira bem fundo, a primeira coisa que você vai sentir é alívio e uma leveza. E aí você fala, não, realmente, eu entrei no nível da oração que eu me conecto com meu Pai. Esse é o nível, é quando você se levanta da sua oração e sente paz. E sente alívio, e sente refrigério, e sente uma leveza, porque houve uma entrega, e quando eu entrego, o fardo fica tão leve. Porque Jesus fala que ele é manso, ele é leve. Que fardo leve é esse que todo mundo acha que Jesus é pesado servir Jesus, é pesado seguir Jesus. Não é pesado, é pelo contrário, é leve, porque ele tira de mim todo o peso, toda a angústia, toda a depressão, toda a tristeza na alma, todas as feridas. E isso me deixa leve para caminhar com ele. Tá fazendo sentido para você nessa manhã? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que você venha buscar Deus hoje de todo o seu coração.
de todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Que o Espírito Santo venha expressar gemidos inexprimíveis por nós. Que o Espírito Santo venha orar junto com a gente, para que você venha sentir esse alívio na sua alma, esse refrigério, tá bom? Vamos orar agora. Meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti. Pai, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe o que cada filho, o que cada filha aqui hoje precisa. Pai, tem corações aqui apertados, quebrantados, desanimados, desiludidos, frustrados, culpados. Pai, tem corações aqui que nem sequer têm forças de elevar os olhos e fazer um clamor a Ti. Pai, mas que nesse momento o Senhor entra nessa vida, nesse coração, Pai. Ouve a oração sincera do Teu filho e da Tua filha. Pai, há corações sinceros aqui que eles já não aguentam mais essa caminhada sozinhos. Pai, que o Senhor venha trazer refrigério para a alma deles. Traz refrigério, traz paz, traz leveza, Senhor. Traz ânimo, Senhor. Ânimo de vida, Senhor, para que essas pessoas possam seguir para o Teu projeto. O Senhor falou conosco nessa manhã que o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito, Pai. Então muda hoje, Senhor, os pensamentos que nós temos a nosso respeito. Muda a nossa visão, muda a nossa mente, muda os nossos pensamentos, Pai. Muda os nossos sentimentos, Pai, que se são sentimentos de derrota, de fracasso, que o Senhor venha colocar em nós sentimentos de vencedor, de coragem, de conquista, de força. Senhor, coloca em nós os Teus atributos. Senhor, preencha vazios nessa manhã. Que essas pessoas às vezes estão buscando com coisas ou pessoas ou situações para preencher um lugar que é só Teu em nós, Pai. Então, Senhor, eu apresento a vida de cada um que aqui ora comigo nesse instante. O Teu Espírito é onipotente, onipresente, onisciente, é um único Espírito, Senhor, que vai ao encontro dessa pessoa, Senhor, que se dispôs a orar agora e invocar o Teu nome, Senhor, e a Tua palavra nos garante que o Senhor nos ouve. Então eu rendo graças a Ti e Te agradeço por nos ouvir nessa manhã. Senhor, hoje eu agradeço por nos ouvir nessa manhã. E eu crendo que a nossa oração já foi atendida, já foi escutada pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus eu Te agradeço. E você quem crê, diga amém. Amém? É sobre isso. É sobre isso. É sobre você fazer essa oração e saber que Ele está te ouvindo e te respondendo. Ele vai entrar com providência na sua vida. Creia. Creia nas providências que vêm do alto. Não creia em providências que vêm de mãos humanas, porque hoje elas te dão, depois elas tiram de você. Hoje elas te apoiam, amanhã elas te criticam. Mas Deus não. Tudo que vem do seu Pai é eterno na sua vida. Toda porta que Ele abre não se fecha, toda porta que Ele fecha não se abre mais. Tudo que Deus faz na nossa vida é permanente. Deus não te dá uma bênção só por um dia. Por isso que o trabalhar de Deus é tão difícil da gente entender. Por que Ele às vezes está permitindo você passar por tudo isso para que você se aproxime mais dEle? Porque é na hora da dor que a gente se aproxima mais de Deus, é na hora da dor que eu vejo quem é Deus, na hora da dor que eu me sinto amada, é na hora da dor que eu lembro que eu tenho um Pai que faz tudo por mim. É na hora da dor. Então agradeça até pela essa dor que às vezes você está sentindo, porque é a oportunidade de você estar mais perto do Pai. Você pode ter certeza do que eu estou falando. E amanhã eu estarei aqui no nosso Café com Cristo e eu te espero, você é meu convidado. Então comece essa semana lembrando que você tem um Pai e que Ele já te ouviu, que você já invocou e que Ele já te ouviu e que com certeza Ele está trabalhando na minha e na sua vida. Tenha certeza de que Ele trabalha nas nossas vidas em favor dos planos e projetos que Ele tem para nós. E o que você ouviu aqui, o que Ele tem para nós é infinitamente maior do que eu e você deseja para nós mesmos. Pode crer nessa palavra, tá bom? Um lindo dia para vocês, façam uma extraordinária segunda-feira e amanhã eu espero vocês aqui no Café com Cristo. Beijo, gente, fica com Deus.